Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo de resolução de exercícios em preparação para a nossa última prova aqui do curso de termodinâmica. É um exercício bastante interessante porque combina primeira e segunda lei. Vamos a ele. Um ejetor industrial, também conhecido como trompa de vácuo, é usado para comprimir um fluxo de 0,8 kg por segundo de vapor d'água até a pressão de 1,7 bar, sendo aspirado a 1,5 bar e 115 graus Celsius. Para tanto, utiliza-se 0,1 kg por segundo de vapor superaquecido a 4,5 bar e 150 graus Celsius. Determine a temperatura e a vazão máxima na descarga. E nós vamos resolver também uma versão menos Nutella do que essa, em que a vazão do vapor aspirado não é imposta a priori, esse 0,8 aqui, o que é uma situação assim um pouco inverossímil. Mas, o que é um ejetor de vapor? E quais são alguns exemplos de aplicação industrial? Vale a pena rapidinho a gente passar por isso. Bom, em termos de aplicação, são várias as aplicações. Ele funciona como um compressor. Uma grande aplicação muito conhecida é nos sistemas de dessalinização. Aqui é uma planta de dessalinização em Abu Dhabi, na verdade, perto ali no Estreito de Hormuz, e a demanda energética é tão grande, os dessalinizadores são esses equipamentos aqui. A demanda energética é tão grande, porque você precisa evaporar água, basicamente, que cada módulo ali tem a sua mini central termoelétrica. Cada chaminézinha dessa é uma central termoelétrica para gerar energia para os sistemas de dessalinização. E o ejetor de vapor é um equipamento, eu já vou mostrar, ele ajuda a reduzir bastante o consumo de combustível aqui nas termoelétricas. Nós aqui no Brasil estamos mais acostumados com os concentradores de caldo na indústria sucroalcooleira. Então, assim, aquilo que é remoção da água salgada, então, por exemplo, aqui você tem água salgada entrando nos sistemas de evaporação, aí você tem a salmoura e o condensado, quer dizer, aquilo que evaporou as bolinhas aqui, vai para o efeito seguinte, condensa. Então, esse é o material interessante nos sistemas de dessalinização. No caso do caldo de cana, na verdade, a gente está interessado no oposto. A gente quer reduzir o caldo de cana, ou seja, aumentar a concentração da sacarose no caldo de cana. Portanto, a gente remove a água e o interesse, no caso, é o xarope do qual se fabrica o açúcar. Nesses sistemas, é comum ter no último efeito aqui, e um parênteses, a termodinâmica aqui dos concentradores de caldo eu já expliquei em vários vídeos, é uma das aulas específicas ali do curso de termodinâmica, mas tem vídeo específico tratando dos sistemas de evaporação em multiestágio. Mas então, voltando aqui, para explicar onde é que entra o ejetor de vapor. O último estágio aqui pode ter ou não recompressão de vapor. Esse vapor aqui, a 0,2 bar, ele é recirculado, então ele é aspirado, por exemplo, por um compressor, e aí você comprime, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, e ele vai condensar, vai liberar esse calor. Na verdade, então, a energia elétrica que você gastou no compressor e transferiu para o vapor, tanto que a sua temperatura e a sua pressão subiram, essa energia, então, ela vai se acumular aqui, correto? É bastante, como eu disse para vocês, é bastante energia que se gasta, porque basicamente você está evaporando água, e o ejetor de vapor é uma forma de substituir aqui o compressor, que tem partes móveis, etc., por um sistema sem partes móveis. Então, esse é o ejetor de vapor, é um Venturi, eu já vou mostrar para vocês, e ele é muito, muito interessante, porque justamente ele permite a operação aqui 24 horas, é extremamente robusto. Esse é o ejetor de vapor, e, como eu estava dizendo para vocês, existe uma aula específica sobre os concentradores de caldo, por isso é que eu não vou entrar muito na termodinâmica, por que a gente faz essa evaporação em níveis cada vez menores de pressão, no caso dos evaporadores de caldo. Vamos lá, o que é um ejetor de vapor? Um ejetor de vapor é simplesmente um Venturi, então uma restrição ali na passagem do escoamento. Você tem aqui o escoamento, no caso o vapor entrando a alta pressão, há uma restrição, quer dizer, a área de passagem diminui, efeito Bernoulli, né?
ou efeito Venturi, Bernoulli é a equação de conservação de energia. Então a pressão aqui vai cair e ao ponto que você consegue aspirar o vapor do último estágio ali no sistema de evaporação de caldo. Então a pressão cai, e aí você aspira o vapor que você queria aspirar, e aí depois uma expansão aqui recupera uma parte da pressão. Por que que a pressão cai? Como eu estava dizendo, é o efeito Venturi. A vazão mássica é constante, até chegar ali à aspiração onde você tem um acréscimo de massa. Mas então, antes de chegar na garganta, a vazão mássica é obviamente constante. Então, como a área está diminuindo, a velocidade aumenta. Na verdade, você pode pensar, e o ρ? O ρ, ele aumenta, mas aumenta, o ρ diminui, porque está baixando a pressão, mas mais lentamente, uma velocidade menor do que a velocidade tem que aumentar, correto? Então, como eu disse para vocês, a pressão cai da pressão alta no início até a pressão mínima ali, que é a pressão de aspiração do vapor, depois absorve essa massa aqui da injeção e volta a recuperar. Se não houvesse atrito, não houvesse nenhuma irreversibilidade e também se não houvesse essa aspiração, essa pressão então voltaria exatamente igual a P0 aí. A velocidade então tem um comportamento inverso, se a pressão cai, a velocidade aumenta, porque a vazão mássica tem que se conservar. Ela é máxima ali na garganta e depois recupera. Esse é um princípio usado também em vários outros equipamentos, não só no ejetor de vapor, mas não sei se vocês já viram esses ventiladores sem lâmina. Então o que é feito ali, injetado um fluxo de ar, não é que ele não tem lâmina, a lâmina dele está escondida aqui embaixo. Ele sopra através da tubulação aqui, injeta um pequeno fluxo de ar ali na região anular, e esse fluxo cria uma espécie de efeito Venturi ali e acaba aspirando ar que vem aqui do centro, né? como se fosse essa injeção central aqui. São os chamados multiplicadores de vazão. Esse aqui seria para aplicações domésticas, então com um pequeno ventilador você consegue movimentar uma grande quantidade de ar, e para aplicações industriais, por exemplo, você tem um mini Venturi, exatamente como esse aqui. E aqui eu já até coloquei uma das razões de multiplicação, que a gente vai chamar de razão de entranhamento. É um nome esquisito, mas é assim que se fala. Esse 80 significa o seguinte: para cada unidade de ar comprimido, no caso o ar aqui, né, e você injeta, você aspira 8 aqui pela região central. Então, são os multiplicadores de vazão. Então, o ejetor é nada mais, nada menos do que um Venturi, apenas você tem que projetá-lo de tal forma que a pressão aqui na garganta seja igual ou ligeiramente inferior à pressão daquele fluido que você quer aspirar. No caso, o último efeito ali, por exemplo, do evaporador multiestágio. Ótimo. Então, o nosso problema, para ser bem objetivo, ele está simplificado aqui, ou esquematizado, melhor dizendo, já com alguma nomenclatura. ME, PET são os dados de entrada, então a vazão mássica de entrada, a pressão de entrada, a temperatura de entrada. MA, PA, TA, a vazão mássica de aspiração, pressão de aspiração, temperatura de aspiração, e as condições de descarga, vazão mássica, pressão, temperatura. O problema, tal qual ele foi enunciado, e eu tirei ele do nosso livro-texto, é conhecido, né? Aqui o estado do vapor, então 4,5 bar 150 graus, esse é PET, e também é conhecida a vazão mássica, 0,1, ele já deu tudo. E também do vapor aspirado, estado 1,5 bar 115 graus e a vazão máxima. Por isso que eu coloquei o Nutella aqui, porque normalmente esse 0,8 você não conhece ele a priori, você determina a partir das condições de descarga aqui, que a gente conhece normalmente a pressão, você sabe o ambiente onde você vai descarregar esse vapor, e aí precisa determinar a temperatura e a vazão mássica. A vazão mássica é meio trivial, porque é simplesmente balanço de massa, né? Esse MD aqui vai ser o 0,1 mais o 0,8 nesse caso, por isso que o problema é Nutella. Mas vamos resolvê-lo mesmo assim. O que eu tenho? Se eu tenho duas coordenadas dos estados termodinâmicos, eu já posso
determiná-lo completamente. Então ali 4,5, 150, 4,5, 150, digito esses dois dados aqui na tabela, eu marco em amarelo as duas coordenadas que eu entro na tabela termodinâmica que eu estou usando. No meu caso aqui eu estou usando o RefProp, você pode usar a que você quiser. Então entro com esses dois dados e eu tenho tudo que eu preciso, a entalpia e, no caso, a entropia também estou precisando e eu já sei que é vapor superaquecido. O segundo par de coordenadas, 1,5 bar 115 graus, são essas duas coordenadas aqui. Enter e tenho entalpias e entropias. Tá? Também vapor superaquecido. Vamos prosseguir. O que a gente tem aqui, na verdade, é só, eu coloquei esse gráfico que eu gostaria e sugiro fortemente que vocês pensem um pouco no problema em termos do estado termodinâmico, do diagrama termodinâmico, que ajuda a gente a ter uma ideia da solução. Não tanto na versão Nutella do exercício, mas na versão não Nutella, a versão mais raiz, é bastante interessante. Então a gente sabe que a temperatura, aqui é a temperatura, entropia. A gente sabe que a temperatura da descarga, aqui esse TD, que é uma das incógnitas do problema, vai oscilar alguma coisa entre 150 e 15 graus. Então eu tracei aqui alguma coisa, 150 não, 150 e 15 graus, perdão. Então eu tracei aqui um intervalo, eu sei que a resposta do meu problema vai estar aqui, e a mesma coisa a pressão. A pressão, alguma coisa entre 4,5 e 1,5 bar, então eu tracei aqui também um intervalo em que pode variar, e eu sei que, então a minha solução vai estar em algum lugar aqui. Isso vai ser menos importante agora na versão Nutella, mas vai ser bastante importante ter uma ideia inicial na versão raiz. Vamos em frente, eu zoomando ali naquela porção em azul, então eu tenho condições agora de plotar, já zoomei, então consigo plotar o vapor aspirado, coloquei aqui a sua entropia, o 7,24, e a sua temperatura, que é o 115 graus. Mesma coisa ali, o vapor na entrada, quer dizer, o vapor a alta pressão, 150 graus, e a sua entropia, 6,86 aqui. E a pressão de descarga, que é 1,7 bar, eu já até coloquei aqui 1,7, tá? Eu tenho essa isobárica. Então, a minha solução ela vai estar em algum lugar nessa isobárica aqui pontilhada, porque a pressão de descarga é imposta a priori, e numa linha, ou numa região próxima da linha, ligando o ponto E e o ponto A. Por que eu digo próxima? Porque, como é superaquecido, a entalpia é aproximadamente uma constante vezes a temperatura. Então isso, se fosse perfeitamente isso, quer dizer, se fosse um gás perfeito, seria exatamente uma reta aqui. E a solução seria o ponto intermediário. E se a gente tentar ler a temperatura aqui, alguma coisa como 120 graus. Então 100, 105, 10, 15, 120 graus. Eu sei que a temperatura TD vai estar próxima de 120 graus. Ok? Aqui, nesse último dado, só para explicar, eu coloquei a pressão de 1,7 e coloquei o que seria o vapor superaquecido. Eu coloquei 1 no título aqui, tá? Só para ter uma ideia da temperatura. Então a temperatura vai oscilar entre 115, é porque eu não quero que ele se condense. Então vai oscilar entre 115 e 120, essa é uma ideia aproximada da temperatura exata. Vamos às equações, porque agora sim a gente pode resolver, na versão Nutella ainda, as equações de conservação de massa. Então a vazão de descarga é a entrada mais aspirada, ok. Conservação de quantidade de movimento, a gente usaria, se fosse calcular forças, se isso aqui fosse um bocal, por exemplo, uma tubeira de foguete, aí a gente gostaria de ter escoamento supersônico aqui. Então nós não vamos usar essa equação. O que a gente tem, então, conservação de energia. Eu escrevi a equação aqui já desprezando a parcela de energia cinética macroscópica, tá? E eu explico por que eu estou desprezando no próximo slide. Mas a equação, então, o que é? As parcelas que entram menos as parcelas energéticas que saem, em regime permanente igual a zero. Então, está supostamente saindo calor, entrando calor, supostamente saindo trabalho. Então eu tenho nas entradas também os fluxos
másticos de entrada, vezes a entalpia, aspirado vezes a entalpia, e na saída, a descarga de saída vezes a entalpia de saída. Obviamente, eu posso supor com bastante precisão que é adiabático, que não tem trabalho sendo fornecido, não tem parte móvel, não tem nada. Então, é simplesmente as condições de saída, o HD aqui, uma média ponderada das condições de entrada, das entalpias de entrada. Eu posso, nessa equação, já aplicar a equação de conservação de massa. Então, no lugar de MD, eu ponho ME mais MA, e nessa versão Nutella eu conheço os dois, então só preciso determinar o HD. Aqui, explicando por que a parcela de energia cinética pode ser desprezada, né? Então, o que a gente tem, as entalpias, se vocês olharem ali, coluna de entalpia, digamos que estejam aproximadamente 3.000 kJ ali. É um pouco menos, mas é só para efeito de ordem de grandeza. Então, 3 vezes 10 a sexta. As velocidades, alguma coisa entre 10 e 100 metros por segundo, são velocidades práticas. Como eu disse, não é uma tubeira de foguete. Foguete, por exemplo, motor reativo, você tem quilômetros por segundo aqui de velocidade de saída, porque você quer justamente muita velocidade para gerar força propulsiva. No caso de aplicações industriais, só para vocês terem uma ideia, 60 metros por segundo é um limite que gera tanto ruído que você não consegue, realmente você vai ter danos à sua saúde se ficar próximo de um escoamento a 60 metros por segundo. Então, digamos que seja 100 metros por segundo. Vamos calcular essa parcela aqui, quanto que ela vale. Então, v quadrado sobre 2 seria 10 ao quadrado sobre 2, que é 5 vezes 10 à terceira. Comparado com 3 vezes 10 à sexta, então você tem 3 ordens de grandeza de diferença aqui em relação às entalpias. Tá? Isso eu fiz tudo para 1 kg. Então, voltando ali na nossa equação, a nossa equação já em que eu substituí o balanço de massa, e aqui é fácil, né? A única incógnita é o HD, então é só calcular o HD, colocando os dados numéricos, então eu calculo o HD, 2.706, e aí eu entro com esse dado aqui na tabela, né? Então eu entro com a pressão de descarga e o 2.706, aqui ó, estava procurando na tabela errada ali. Então eu entro com 1,7, que é a condição de descarga, a pressão de descarga, o 2.706, que a gente acabou de calcular, dou Enter, né, nessa minha tabela e tenho todas as outras propriedades, inclusive a temperatura que a gente havia estimado entre 115 e 120, 118,5. Correto? Então, essa é a versão simples que no livro, o autor lá, do nosso livro-texto, ele esperava que você resolvesse dessa forma. Mas, como eu disse, não é uma maneira, não é uma situação, melhor dizendo, muito verossímil. O que é mais comum na prática? A gente não saber a priori quanto que vale essa vazão aspirada. Então, vamos resolver isso sem essa vazão aspirada. Nós vamos precisar, obviamente, de mais uma equação e eu já vou explicar. É aí que vai entrar a segunda lei da termodinâmica. Mas então, como eu resolver esse problema sem conhecer ou sem impor a priori essa vazão? Só um parênteses, porque para impor esse 0,8 você precisaria ter realmente um dispositivo ativo, uma bomba, alguma coisa, inclusive com controle eletrônico, garantindo essa vazão aqui de 0,8. Na verdade, essa vazão resulta das condições de escoamento aqui. Então, por isso que é uma versão mais raiz aqui, como eu disse, é mais verossímil, é mais próximo da verdade e leva a um problema mais conceitual. Você não precisa só saber fazer contas, você precisa também de um pouco de conceito. Mas vamos lá, então. A gente tem as equações de conservação de massa, de energia, estou reproduzindo aqui. E eu preciso de mais uma equação, porque nessa equação, que eu já combinei massa e energia, a única incógnita era a entalpia na descarga. Agora a gente tem, na verdade, a vazão aspirada como incógnita também. Então preciso de mais uma equação, é aqui que entra a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela não é, nesse caso, ela não é uma equação governante do problema, digamos assim. Ela é, na verdade, uma hipótese sobre a qualidade do processo. Eu posso supor
que aqui a rugosidade interna aqui desse bocal, por exemplo, posso supor que não há irreversibilidade, essa rugosidade é zero, então não há atritos internos, não há ondas de choque supersônico, não há reações químicas e todas as outras possíveis irreversibilidades, portanto, geradoras de entropia. Uma delas é importante, eu vou até explicar, a expansão não resistida, porque é o que acontece num ejetor, digamos, operado fora da sua condição nominal. Tá? Mas eu posso supor que está tudo ok, então como é que eu transformo essa hipótese? Não tem atrito, não tem nenhuma irreversibilidade, como é que eu transformo isso numa equação, segundo a lei da termodinâmica, ou o inventário de entropia do processo? Só explicando aqui a questão da expansão não resistida, digamos então que a gente está projetando o bocal para operar com 1,5 bar aqui, para aspirar vapor a 1,5 bar, conforme o enunciado. Então, se é isso, a gente vai dimensionar as dimensões geométricas ali do bocal, quer dizer, a relação entre a área na aspiração, o A0, e o A estrela, que seria a área na garganta, de tal maneira que eu tenha 1,5 bar aqui. Mas, e se eu dimensionar errado, por exemplo, o meu A estrela for menor que o A estrela nominal, ou, isso também é válido, né? Se essa pressão aqui for diferente da pressão de 1,5 bar. Então, nessa situação aqui, eu tenho vapor sendo aspirado. Na verdade, ele não está nem sendo aspirado, ele está entrando em contato direto com o vapor a 1 bar. O que vai acontecer? O processo de expansão não resistida, porque esse vapor está vindo aqui na tubulação e encontra o ambiente instantaneamente de 1,5 para 1. Então, a pressão aumenta instantaneamente, mas não tem ninguém para resistir essa pressão. É como se essa superfície que tem o bonequinho ali resistindo, ele desaparecesse, então o gás explosivamente passa a ocupar aquele volume. Eu contei, mostrei e deduzi para vocês que isso é fator de geração de entropia, nas aulas de entropia no caso. Né? E nós resolvemos vários exercícios em que eu trato desse problema de expansão não resistida, são os problemas de enchimento de tanque. Eu conecto um tanque a alta pressão a um tanque a baixa pressão e vejo o que acontece. Né? Então também tem versão Nutella, versão raiz, vocês procurem ali se tiver interesse, né, em dar uma olhada mais profundamente nisso, procurem nos vídeos ali do canal. Está lá no canal e também em sala eu tenho resolvido alguns desses exercícios. Mas então vamos prosseguir aqui, porque de fato, deixa eu só completar o raciocínio, né? De fato é possível, na prática, você operar o bocal fora da condição nominal e aí sim haver geração de entropia, então não vale esse equacionamento que eu vou mostrar para vocês agora. Mas então vamos lá, retornando ao problema, conservação de massa, conservação de energia, e agora a gente vai supor que não há irreversibilidade no processo. Como eu disse, não tem atrito, não tem aquela expansão não resistida, etc. Então a minha equação de inventário de entropia, vamos rapidamente, né? São as entropias que entram menos as entropias que saem, tudo isso é igual a taxa de geração, na verdade o contrário, né? O que entra, não, tá certo, o que entra menos o que sai é a taxa de geração. Então vamos lá, o que está entrando aqui? A vazão mássica vezes a entropia na entrada, vazão mássica vezes a entropia na aspiração, menos a soma das duas, né? Já estou embutindo a equação de conservação de massa, vezes a entropia na saída. Isso seria igual à taxa de geração, mas a gente está supondo que não tem irreversibilidades. Então, essa é a nossa segunda equação necessária para resolver o problema, e ela, na verdade, como eu disse, uma hipótese, não é uma equação, não expressa. A segunda lei é uma lei natural, mas no processo aqui ela só expressa essa hipótese. O que a gente vai fazer agora, para não trabalhar com duas vazões, e para ficar mais próximo das aplicações práticas, o jargão, os engenheiros costumam definir dessa maneira, a vazão de aspiração, ela é definida como sendo a vazão de entrada vezes um fator. Esse ER vem do inglês Entrainment Ratio, razão de entranhamento, em português ao pé da letra. É um nome meio estranho, mas é assim que é usado, é ER mesmo, vocês vão ver nos manuais mesmo em português. Então a nossa equação, as nossas duas equações, escrevendo MA como sendo ER vezes ME, se simplificam para isso, né?
bastante simples aqui. Então, SE, ER vezes SA, 1 mais ER, SD, e aqui eu já explicitei que a entropia e a entalpia na descarga dependem da pressão, a gente conhece, mas depende da temperatura que a gente desconhece. E aqui que está, digamos, o primeiro probleminha, ter que expressar entropia e entalpia em função da temperatura, ou seja, esse sistema de equações ele é não linear, ou a nossa incógnita, as nossas incógnitas, bom, R, que também é uma incógnita, não está implícito, mas a temperatura, que é uma incógnita, está implícita nessas funções aqui, e eu não consigo abri-las teoricamente, a gente vai fazer uma aproximação. Então eu tenho, como eu estava dizendo, duas equações, duas incógnitas, as incógnitas, a razão de entranhamento e a temperatura de descarga ali. Voltando ali ao nosso gráfico, para tentar fazer aquela estimativa, eu estava explicando para vocês, né, que aqui eu tenho a isobárica de 1,7 bar, a solução vai estar no que seria aproximadamente uma linha reta ligando os dois estados de entrada e na aspiração, seria no ponto de cruzamento aqui. E isso é verdadeiro, ou é próximo da verdade, porque para vapores superaquecidos a entalpia é aproximadamente uma constante vezes a temperatura. Então a gente pode ler aqui a escala de temperaturas como se fosse de entalpia. É possível, inclusive, gerar, antigamente a gente fazia exatamente assim, pegava um gráfico de entalpia por entropia e calculava, né, traçava os pontos e calculava diretamente a temperatura. No caso aqui, olhando ali, eu tenho que a temperatura está realmente bem mais próxima dos 120 graus, então deve ser alguma coisa ligeiramente inferior a 120 graus. Vamos ver o que dá nesse caso aqui, né? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Tem várias formas de resolver, eu vou mostrar para vocês algumas delas usando funções proprietárias ou não, tá? Eu posso, por exemplo, gerar dados aqui em qualquer tabela, isso aqui a gente tem até na internet para fazer. Então posso, por exemplo, colocar 1,7 bar, manter isso constante e variar a temperatura. Então varia aqui 100, 110, repara que eu saio então de subresfriado e passo para superaquecido, só me interessa essa região superaquecida aqui, porque eu não quero condensar vapor, eu quero rebombear o vapor. Então, eu posso gerar esses dados de entropia a 1,7 bar em função da temperatura, entalpia a 1,7 bar em função da temperatura, e fazer aproximações lineares. Então, o H seria um alfa vezes a temperatura mais um beta, o S seria um A vezes a temperatura mais um B, a entropia. Eu posso, como eu disse, fazer isso de várias maneiras possíveis. Eu posso simplesmente pegar essas colunas aqui, eu já vou fazer na parte tutorial, jogar numa planilha, traçar um gráfico e pedir um ajuste linear. E ele já me dá os coeficientes, 205 e o 2462. Aqui para entalpia e aqui para entropia. Ok? Mas é possível fazer de uma maneira um pouco menos Nutella, digamos, tá? Que é fazer pela própria definição. E eu estou entrando um pouco nesse detalhe aqui para que vocês não fiquem muito presos a bibliotecas prontas, a programas proprietários, né? Então, como a gente fazer o que também é muito instrutivo. Então, pegando ali o exemplo da entalpia, porque, obviamente, tudo que eu falar para entalpia se aplica para entropia, o que a gente tem? A gente tem vários valores de entalpia, H1, H2, H3, que a gente quer aproximar como sendo um alfa vezes os respectivos valores de temperatura, mais um beta vezes 1, quer dizer, esse 1 aqui porque é uma constante ali. Tá? Então, eu posso olhar isso como se fossem vetores. Tá? Então, um vetor H, eu quero aproximar como sendo um alfa vezes um vetor de temperaturas, mais um beta vezes um vetor de uns. Então, eu posso visualizar isso num espaço, que eu estou usando aqui duas dimensões, na verdade, né? É como se o 1 aqui fosse o vetor gerador desse espaço, n-dimensional, na verdade, tá? Que é o número de pontos, e o t, um outro vetor gerador desse subespaço, digamos.
O meu vetor H, na verdade, ele não precisa estar nesse plano gerado, ou hiperplano, né, deveria dizer, gerado pelos uns e pelos t's. E a melhor aproximação que eu consigo, quer dizer, o melhor alfa e o melhor beta, é o que? É justamente a projeção desse H no eixo t e no eixo 1. Tá? Então, fazendo a projeção, esse valor aqui seria a coordenada, isso aqui seria alfa t, na verdade, né? E aqui seria beta vezes 1 vetor. Tá? E a forma de fazer isso, como é que a gente faz projeção? A gente faz produtos escalares, correto? Isso está muito bem explicado, estou me elogiando, então está muito detalhadamente explicado nesse vídeo aqui do método dos mínimos quadrados, exatamente para ajuste de curvas, e eu faço problemas não lineares, é bastante detalhado mesmo. Tá? Então, se você quiser se aprofundar nisso, eu acho que vale a pena, é um assunto bastante interessante e pouco usado aqui pelo pessoal de engenharia para resolver problemas práticos, né? Apesar de ser teórico, tudo isso é muito prático, muito útil, na verdade. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe, porque não é um exercício de matemática aqui no caso, mas como são projeções, é meio óbvio, né, que a gente vai passar por produtos escalares, né? Esse ângulo, essa projeção aqui, esse vetor vermelho projetado no eixo t, ele é o quê? Um produto escalar do t com o h. Então, a equação que reproduz que permite calcular o alfa e o beta, quer dizer, essas projeções, é a matriz de Gram, que é a métrica desse espaço vetorial gerado pelo t e pelo 1, e o vetorzinho aqui de produtos escalares do nosso vetor vermelho, que é o vetor fora do subespaço T1, T cartesiano 1, e os seus vetores geradores. Tá? Então, essa aqui é a matriz de Gram, matriz de termos independentes. E apesar da notação assim, matematicamente meio árida, na verdade esses termos são facílimos de calcular, vou fazer com vocês já já. Esse T escalar T, o que é? É a temperatura escalar temperatura, então é produto das temperaturas, a soma dos produtos das temperaturas quando a gente usa a norma euclidiana. O T vezes 1, ou 1 vezes T, é a soma de todos os T's, e o 1 vezes 1, na verdade, é a soma de todos os uns, a soma de todos os uns, que é, na verdade, o número de pontos. Tá? HT é a soma do produto dos H's pelas temperaturas, e H1 é a soma de todos os H's. É só isso, ok? Então, vamos à planilha. Eu tenho uma planilha pronta e eu vou mostrar para vocês as várias maneiras de fazer isso, incluindo a forma raiz ali, e eu já volto. Então, eu já estou aqui com a planilha pronta, que eu fiz aqui para essa aula, para os slides dessa aula. Eu vou fazer o seguinte, só vou copiar os dados, Ctrl C, vou deixar a planilha aqui do lado e se eu me perder ali, se eu errar e não conseguir debugar, achar facilmente o erro, eu me socorro aqui da planilha. Então, nessa outra planilha em branco, eu tenho os dados aqui. Vamos ao método mais simples, que consiste simplesmente em fazer um gráfico aqui no seu software. Por exemplo, temperatura e entalpia. Seleciono as duas colunas, inserir um gráfico e eu peço para ajustar uma linha de tendência. A gente tem algumas funções prontas aqui para escolher. O default seria o linear. O que eu preciso é só pedir para ele exibir a equação no gráfico e o R quadrado para mostrar a qualidade. Então, aqui, esse é o método mais simples, um pouquinho menos simples que isso, mas pelo menos não requer você fazer manualmente esse gráfico, é usar as funções prontas que calcula aqui esses coeficientes da aproximação linear. Então, por exemplo, a inclinação e o intercepto, PT. A inclinação, a função do Excel pronta, chama justamente inclinação. Então, ele já achou ali. Ele pede, cliquei no ajuda aqui, não precisa. Inclinação, ele está pedindo valores das ordenadas, no caso aqui as entalpias, e as abscissas. Fecha parênteses, e ele já está dando, tá vendo ali, o 2,053 é o 2,053. É a mesma função, na verdade. O intercepto tem um nome engraçado, intercepção. É assim que ele chama. Então, os valores das ordenadas, ponto e vírgula, o valor das abscissas e 2.462, 2.462.
Então esse seria o segundo método, um pouquinho menos Nutella, porque ele já calcula automaticamente sem você precisar fazer manualmente o gráfico. Eu recomendo que o gráfico seja feito de qualquer forma, para você ter uma ideia uma ideia visual qualitativa, já a priori, do tipo de curva que você pode ajustar. Vamos então ao terceiro método. Eu vou copiar os dados aqui, Ctrl C, não vou usar todos, né? Eu vou usar, por exemplo, eu vou deixar aqui as pressões, as entalpias eu vou deixar aqui, vamos rearranjar, reordenar mais ou menos ali. Então aqui nessa coluna eu vou colocar, deixa eu pegar aqui a equação da matriz de Gram, vou colocar aqui para a gente poder se orientar a partir dessa equação. Então aqui eu tenho as temperaturas, eu vou puxar aqui do lado, eu vou colocar aqui, ó, T vezes T, quer dizer, esse vetor aqui, o T escalar T. Então aqui nessa coluna eu vou pôr os T's vezes T's. Então é igual a esse vezes ele mesmo. Tá? Vou copiar aqui para baixo e vou colocar aqui o vetor de uns, né? O vetor unitário. Então 1 eu ponho assim para não confundir com o valor numérico 1. Deixa eu só centralizar direitinho tudo aqui e colocar valores numéricos iguais a 1. O que mais eu preciso da matriz de Gram? T vezes T, T vezes 1. T vezes 1 é T mesmo, então eu já tenho automaticamente. E o 1 vezes 1 seria o vetor 1 escalar vetor 1, é só somar todo mundo. Aí eu tenho aqui no termo independente H vezes T e H vezes 1. Então aqui eu vou pôr H vezes T, e esse aqui eu vou chamar de H vezes 1, correto? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer soma dos t's ao quadrado, aqui, e olha como ficou simples agora. Eu simplesmente copio tudo para cá. E agora eu preciso só prestar atenção na montagem do problema matricial. Então vamos gabaritar o espaço aqui nosso de trabalho. Aqui eu vou colocar a matriz de Gram, que seria esses termos aqui, esses 4 termos. Nessa outra coluna eu vou colocar o vetor independente. Aqui embaixo eu vou pôr a inversa da matriz de Gram e aqui vou pôr a resposta. Vou até colocar uma cor diferente aqui, um azulzinho. Então vamos lá. Quem vem aqui em cima é o T vezes T. Então a gente tem ele nessa célula aqui. Nessa outra posição é o T vezes 1, então é o T vezes 1, está aqui. E justamente a matriz é simétrica, T vezes 1 é igual a 1 vezes T. Então eu tenho esse mesmo valor aqui. E o último ali é o 1 vezes 1, que é, na verdade, o número de pontos que eu tenho na aproximação. O primeiro elemento ali do vetor independente é H vezes T. Eu tenho isso... esqueci de programar ali, né? Então aqui eu tenho que fazer... a entalpia vezes a temperatura. Enter. Já puxo ali para baixo e tenho a soma aqui já programada. Então, no primeiro elemento ali do termo independente, H vezes T, a gente acabou de fazer aqui embaixo. E, por fim, ali H vezes 1, que é a própria soma de todos os H's. Nessa posição, eu faço agora a matriz inversa. Então, matriz ponto inverso, seleciono o range da matriz a ser invertida, e aqui a multiplicação está inversa pelo termo independente. Então, igual matriz.mult, a matriz mult é o nome da função aqui pronta do Excel, que é a inversa da jacobiana, o vetor de termos independentes, Enter, e eu tenho exatamente os mesmos valores, o 2053, 2053, o 2053 e 2462, 2462, 2462. Então é isso, é bastante simples. E essa tecnologia não nos limita à função linear. Você pode pôr qualquer vetor de funções aproximadoras. Aqui poderia ser uma parábola, por exemplo. Poderia ser qualquer coisa, na verdade. Vamos voltar ali para a apresentação, para os slides, e continuar a solução do exercício. Voltando aqui para os slides, então a gente tem agora uma aproximação linear
para a entropia em função da temperatura, uma aproximação linear para a entalpia em função da temperatura, e de certa forma a gente nutelificou o problema aqui que era a raiz, né? Eu posso sofisticar um pouco mais, por exemplo, colocar uma função de segundo grau, mas vocês viram ali que o r quadrado dessa aproximação é bastante boa. Então, está mais do que o suficiente para a nossa aplicação. É o caso, por exemplo, CO2 próximo da região de saturação, ele não tem um comportamento bonitinho assim. Então, em algumas situações, de fato, é preciso sofisticar um pouquinho aqui a aproximação ou partir para uma biblioteca proprietária que aí dá para nós com grande precisão. Bom, vamos lá, né, ao sistema de equações. Esse é o sistema que a gente tem que resolver. Ele é não linear nas incógnitas, o ER está multiplicando a temperatura, então a gente vai precisar, de alguma forma, resolver isso. É possível resolver analiticamente para a temperatura. Eu acho que eu levei sério mesmo, umas 3 horas. Cheguei nessa expressão aqui, depois de errar 150 mil vezes, e cheguei nessa expressão. Quando eu fui voltar para calcular analiticamente o ER, a razão de entranhamento, aí eu ia levar 3 anos, se não um tempo infinito, de tanto que eu errava. Então é muito mais fácil, na verdade, resolver essas duas equações aqui usando o Newton-Raphson. Eu vou mostrar para vocês, né, a preguiça é a mãe da invenção, segundo o nosso Homer Simpson aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu levo uns 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos para resolver isso por Newton-Raphson. Vou desligar minha câmera e eu já volto. Já estou aqui na planilha que eu preparei para a aula, está funcionando tudo direitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os dados aqui e também a formatação dessas células aqui onde eu resolvo, onde implemento o método Newton-Raphson. Então, Ctrl C, volto para a minha planilha, e vocês percebem que eu já deixei as fórmulas ali para a gente se socorrer. Aqui é a palavra epsilon, que a gente vai, eu vou dizer que sim, vale para todo mundo. Então, eu vou apagar tudo aqui e começar do zero com vocês novamente, tá? Porque a ideia é justamente fazer o tutorial. Isso aqui é o balanço de massa. Vamos lá, então, vou pôr, sei lá, alguma coisa como fator de entranhamento. É que eu já sei a resposta. Então, 5, e a gente viu 120 graus ali quando eu elaborei o chute inicial com vocês. Então, vamos lá, a primeira equação, igual a entropia na entrada, então, SE, mais o fator de entranhamento, chutou 5 vezes, não preciso do parênteses, vezes a entropia na aspiração. A entropia na aspiração aqui, menos, agora a saída, 1 mais o fator de entranhamento, que multiplica a nossa funçãozinha lá, de aproximação linear da entropia. Então, é o A da entropia vezes a temperatura, no caso, então, a temperatura é 120, mais o coeficiente B ali, seria alfa e beta aqui. Então, vamos fechar todos os parênteses, certo? Então, acho que está tudo ok. Vamos lá, a segunda equação, igual a entalpia na entrada, mais ER, que multiplica a entalpia na aspiração, o 2.700 ali, menos a saída, 1 mais ER, fecha parênteses, que multiplica os coeficientes da aproximação linear da entalpia. Então, agora é o 205 vezes a temperatura, mais o termo independente, o intercepção, como eu mostrei para vocês aí. Então, fecha parênteses, ok. Agora, o que a gente tem que fazer é a matriz jacobiana. Eu vou fazer tudo numericamente ali, por isso que eu nomeei essa célula de epsilon. Então, vamos lá, aqui nessa célula, é derivada da F1 em relação a ER, então já copiei a função F1 ali. Ok? Então vamos lá, vou lá abrir aquele meu gabarito, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre epsilon. No segundo par de parênteses, a função sem incremento na variável. No primeiro par de parênteses, a função com incremento na variável.
A variável que está sendo incrementada é o ER, o fator de entranhamento. Ele está na célula G3. Então, onde achar G3, eu tenho ele em dois lugares. Aqui, opa, não é vezes, abre parênteses, mais epsilon. Eu gosto de pôr entre parênteses para não me perder ali, eventualmente, quando eu tiver que debugar isso aqui. Mais epsilon. E Enter, está tudo ok. Agora, em relação à temperatura TD, que seria essa temperatura aqui. Então, igual o gabarito ali das diferenças finitas sobre epsilon, a função sem incremento, a função com incremento. Incremento em quem? Na TD. TD está na G4. Então, onde eu achar G4, ele só tem em uma posição aqui, eu coloco G4 mais epsilon. Fecha parênteses, ok. Então, agora a F2. Vamos copiar a F2. Repara que daria para fazer analiticamente, mas é mais rápido e simples e menos susceptível a erro a gente fazer por diferenças finitas. Então, vamos lá. F2 derivar em relação a ER, igual abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon, o nosso gabarito, a função sem incremento no segundo par de parênteses, a função com incremento no primeiro. Incremento em quem? ER. ER está na G3 e G3 aparece em duas posições, correto? Então, onde eu achar G3, eu vou colocar G3 mais epsilon, para justamente dar o incremento ali. Então, mais epsilon, fecha parênteses, ok. Igual, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon, a função sem incremento, a função com incremento. Parece mantra isso aqui, né? Então, incremento em quem? Na TD. TD está na G4 e só aparece em uma posição aqui na fórmula. Então, G4, quando eu achar o G4 ali, eu coloco mais epsilon. Fecha parênteses, enter e, teoricamente, se não erramos, está tudo pronto para a gente prosseguir. Então, agora, a matriz inversa, a inversa da jacobiana, então, igual matriz ponto inverso, ele já achou ali, seleciono a matriz a ser invertida, fecho parênteses, ele já me dá a matriz invertida. Aqui, então, as correções, que é o produto da inversa pelo vetor de funções. Então, matriz ponto multi. Vamos lá, a primeira matriz é a inversa, ponto e vírgula, o vetor de funções, fecha parênteses, enter, e são as correções. Opa, aqui acho que eu deixei já a formulinha, então vamos fazer de novo. As correções são o valor anterior menos o valor da correção. Então, enter, e aí é só puxar aqui para baixo. O que a gente faz então agora? Ctrl C, itera o processo, correto? Vem aqui, colar especial valores, e para não ficar fazendo isso várias vezes, eu vou fazer uma macro. Ligo o gravador de macro aqui embaixo, ele pede uma tecla, digamos que seja K, Ctrl K, e agora ele ligou o gravador de macro. Então, os comandos são Ctrl C, colar especial valores, e eu gosto de colocar o mouse aqui e dar um escape para o gravador de macro, e agora ele ficou gravado ali no interpretador de Visual Basic. Toda vez que eu digitar Ctrl K, ele vai iterando. Vamos começar uma outra aproximação, 110 aqui. Vamos lá, Ctrl K, repara que o erro vai diminuindo aqui. E as correções vão também tendendo a zero. Então, Ctrl K, zerou. Às vezes ele não dá zero, ele dá 10 a menos 14, 10 a menos 13, que é o zero numérico ali. Ele acumula alguns erros de truncamento, ele não zera a função. O que a gente precisaria fazer aqui é o balanço de massa para completar, igual a 0,1, conforme enunciado. A vazão aspirada, então, é o quê? É igual ao 0,1 vezes a razão de entranhamento, 8 vezes mais ou menos. E, obviamente, na saída é a soma das duas, é o balanço de massa. Então, é o 0,1 mais o 0,80 ali, 0,9. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Lembra, mandar e-mail para mim no SCUSPBR, Seleguin, SCUSPBR. Eu tenho um e-mail que é só USPBR, mas esse e-mail eu costumo não consultar, não consulto esse e-mail.
o pessoal lá da administração que criou para mim esse e-mail e é justamente o cadastro lá do E-Disciplinas. Qualquer coisa, então, entre em contato comigo, pessoal. Até mais.